estamos aqui com o professor Luiz Fernando Cordeiro, uma figura ilustre do futebol brasileiro, mas com uma raiz muito forte no futsal. Eu já visto que nós estamos nos encontrando num evento de futsal, o terceiro encontro dos salonistas do Paraná. E, em primeiro lugar, Cordeiro, como é assim, a maioria das pessoas te conhecem no mundo do futebol, principalmente, eu gostaria que você se apresentasse, porque você aqui no Paraná e no futebol é bastante conhecido, mas é um pouco, às vezes na área da gestão, quase que não fica muito conhecido o nome, mas o trabalho fica justamente conhecido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e aí eu encaminharei algumas perguntas para a gente interagir no bate-papo para levar essa conversa para o pessoal que vai estar nos ouvindo. Bom, primeiramente quero agradecer esse convite, né? Que muito nos honra de estar aqui conversando com você. A nossa vida começa no futebol de salão, em que o meu pai foi presidente da Federação Paranense de Futebol de Salão e também eu joguei muitos anos em vários clubes, como comecei no Banestado, eu tinha um clube de futsal muito forte na época e logo fui convidado para ir para o Círculo Militar, mas naquela oportunidade o Círculo estava dividindo em dois clubes dissidente, né, que houve um racha no futebol de salão do Círculo e daí foi criado o Pitrica, que foi um clube muito forte no futebol paranaense e nacionalmente também. Então eu joguei muitos anos no Pitrica e depois, logicamente, dentro do futebol de salão, essa é a minha história. Aí eu me formei em educação física, me especializei na gestão, né, de planejamento e também na fisiologia. E com isso eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Esportes do Governo do Estado do Paraná, onde eu era chefe de projetos especiais e também fazia as coordenações técnicas dos Jogos Abertos, Jogos da Juventude, Jogos Escolares do Paraná e outros projetos. Com isso, em 95, eu fui convidado pelo então, na época, presidente do Clube Atlético Paranense, o Dr. Mário Celso Petralha, para compor uma equipe de planejamento e montar um projeto para que o Atlético fizesse um grande trabalho numa projeção de 10 anos. E fomos felizes que já de início em 95 nós fizemos com que o Atlético Paranaense viesse a sair da Série B para a Série A. Fomos campeões brasileiros da Série A e conseguimos começar um grande trabalho no Atlético Paranaense, o qual eu fiquei 18 anos. Maravilha. Só um pouquinho. Arthur, se encostar aquela porta, acho que fica melhor. Então, Cordeiro, realmente a gente pode deduzir que você foi uma peça importante na composição daquele grupo que é responsável pela organização de todo esse trabalho que a gente vê hoje, né? Que o Clube Atlético Paranaense tem, né? Que se projetou em nível nacional e internacional, e a experiência que você tem é muito grande. Em relação a isso, por exemplo, como é que você vê hoje o atual estágio do futebol brasileiro nessa questão, desde a parte organizacional, que você se envolveu bastante, e indo para dentro de campo, nas questões de preparação física, técnica e tática? Como é a sua leitura hoje? Veja bem, logicamente que depois de tantos anos, né, trabalhando no futebol profissional, a gente conseguiu detectar algumas coisas que estavam faltando no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele carece de uma gestão profissional. O que foi feito desde 95 no futebol do Atlético Paranaense, onde foi profissionalizado o clube, ou seja, foi colocado aí, nós temos que enaltecer o trabalho das três pessoas que assumiram naquela oportunidade, que além do Dr. Mário Celso Petralha,
também assumiram o Admirador, né? Um grande empresário, e também o Enio Forneia, um grande empresário da engenharia civil aqui do estado do Paraná, que fizeram com que o clube tivesse uma roupagem profissional, onde foram colocados e contratados profissionais de cada área. Então, todas as áreas do clube foram contratados profissionais e para desenvolver realmente o que deveria ser feito na parte organizacional. Então, essas pessoas fizeram com que o Atlético Paranaense desse aquela alavancada, vamos dizer assim, no aspecto de gestão. E isso que eu acabei de falar, isso aí, o futebol brasileiro perdeu, desculpe assim dizer, perdeu um grande momento quando nós perdemos a Copa do Mundo no Brasil. Porque aquele momento era para que nós tivéssemos um choque para mudanças. Mas mudar no quê? Nós tínhamos que mudar na organização do futebol brasileiro. Ou seja, não somente da CBF, que nós soubemos aí, todo mundo sabe, que é dos escândalos da CBF, né, dos problemas que ocorreram com a CBF, mas também com os clubes de futebol. Então, naquela oportunidade que nós perdemos a Copa do Mundo aqui no Brasil, nós já deveríamos ter tido uma mudança radical no futebol brasileiro. E não houve. Houve uma perfumaria, houve uma mudança muito singela e não se mudou o que tinha que ser mudado, certo? E, como eu te falei, profissionalizado a CBF. E outra coisa, descentralizando também a CBF, porque tudo centraliza ao poder CBF Rio de Janeiro. E nós sabemos que existe, o futebol brasileiro não é só o eixo Rio-São Paulo. Hoje o futebol brasileiro vamos dizer, globalizado. E isso nós tínhamos que fazer com que valorizasse todas as federações, né? E todos os clubes, principalmente da Série A e da Série B. Maravilha. E em relação a você falando de descentralização e tal, como é que você analisa, por exemplo, a realidade do Campeonato Paranaense, o nosso trabalho de formação de atleta também, fazendo uma relação com isso? Porque a gente precisa, é um processo, futebol profissional de alto nível é um processo e ele precisa se retroalimentar. Tranquilamente. Você entende isso? Muito. No macro e pensando no nosso estado e pensando nos clubes menores. Eu acho que foi uma grande pergunta que você fez, pelo que a gente pensa. O futebol paranense hoje o campeonato paranense é um campeonato ainda deficitário, onde os grandes clubes como o Atlético, Curitiba e Paraná Clube, Londrina, né? Eles basicamente sofrem para participar do Campeonato Paranaense, porque ainda o futebol paranaense não tem o apelo que deveria ter, por várias situações, por situações políticas do futebol, por situações do eixo, por situações de patrocinadores e também da questão das transmissões televisivas, né? De quem tem a imagem como direito e que não reconhece como deveria reconhecer os clubes do futebol paranaense. Então, se você for ver o que é investido pelo canal promotor do Campeonato Brasileiro nos clubes de Rio-São Paulo,
nos campeonatos de Rio São Paulo, não é a mesma coisa do que o Paranaense. Nós também não somos ingênuos no suficiente de achar que os clubes paranaenses estão num patamar de divulgação. Não estou dizendo de organização, de estrutura, porque o Atlético Paranaense tem uma estrutura invejável perante todos os clubes brasileiros. Não deve nada a qualquer grande clube. Hoje o Atlético Paranaense está num patamar de um clube internacional. Então eu não estou falando nesse aspecto, estou falando do investimento na questão financeira, que não é a mesma coisa para os clubes do Paraná. Então cabe à Federação Paranaense de Futebol fazer com que valorize o nosso campeonato, entendeu? E para trazer grandes investimentos e também trazer essa rede que é a detentora do futebol paranaense a valorizar os grandes clubes paranaenses. Maravilha. Pensando nisso, nessa lógica, né, subdividindo aquela pergunta, como é que você analisa hoje o nosso trabalho de formação do atleta? Não pensando em Atlético, nem em Curitiba e Paraná, mas vamos pensar no estado do Paraná. Como é que qual é a sua visão sobre isso e você tem algumas colocações sobre o que poderia ser feito? Olha, veja bem, eu sou um cara que eu valorizo muito o futebol paranaense. Por quê? Porque aqui é um celeiro de grandes atletas. Já tivemos atletas potenciais, já revelado para grandes clubes brasileiros, que saíram daqui. Vamos dizer, coisas assim de antigamente, como o Dirceuzinho, que saiu do Curitiba Futebol Clube, que participou de 3 Copas do Mundo. Então é um ídolo paranaense que serviu a seleção brasileira por 3 Copas do Mundo. Então aí você já vê que a formação aqui no estado do Paraná foi muito bom. Então você veja bem, você veja ali no Atlético Paranaense, saíram Jadson, Dagoberto, Fernandinho, Kleberson, campeão mundial. Começando no interior, né? Justamente, tudo do interior. Daí o Atlético tinha uma política muito boa na valorização das categorias de base, fez com que colocasse polos esportivos no interior. E um deles era lá em Londrina, né? No PSTC era um parceiro do Atlético Paranaense, que foi o que trouxe vários atletas para nós, como esses que eu acabei de falar, mas também o Alan Bahia e outros mais, sabe? Então, eu acho que o biotipo do atleta paranaense, ele é privilegiado e faz com que nós tenhamos grandes atletas. E vou dizer para você, hoje o Paraná Clube já teve um trabalho de categoria de base invejável. Deu uma queda nesse momento, mas está tentando recuperar. Tem um grande centro de treinamento lá no Ninho da Gralha. Como também o Atlético Paranaense tem aquele invejável centro de treinamento que não deve nada aos grandes clubes internacionais, com protocolos de atuação. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá e sei como é que é tocado as categorias de base, com o mesmo protocolo do futebol profissional em todas as áreas, tanto na área de treinamento, de médica, odontológica, suplementos, alimentação. É uma coisa invejável a categoria de base do Atlético Paranaense. Como eu sei também que o Curitiba sempre teve grandes trabalhos na base, e que agora está retornando e está tentando
fazer um trabalho assim eficiente, trazendo grandes jogadores que agora estão aí no clube, na equipe profissional. Cabe o clube ter uma política. Aí a minha crítica para os clubes profissionais cabe a eles a dar oportunidade na prata da casa. Porque a torcida, eles querem grandes nomes de jogador de futebol, mas esquecem que às vezes lá nas categorias de base tem jogadores de melhor qualidade técnica, até aqueles medalhões, entendeu? Então cabe também uma política dos nossos clubes, como tem uma política lá do Santos Futebol Clube, de valorização das categorias de base. Então nossos clubes, Atlético, Curitiba, Paraná Clube e também o Londrina e outros mais, também dar essa oportunidade a esses meninos de qualidade que estão sendo formados. Bom, foi um prazer muito grande falar com você, Cordeiro. Agradeço imensamente a oportunidade. E para fechar, gostaria que você desse uma chamadinha para o primeiro Congresso Brasileiro de Futebol Web, para a galera que vai nos ouvir aí. O que você tem a dizer dessa iniciativa? Olha, a única coisa que eu quero é que todos os profissionais de educação física, de esportista num todo, atletas, venham participar desse congresso, porque é isso que dignifica e valoriza o nosso esporte. E nós temos que participar de eventos assim, de categoria, vamos dizer, para que a gente possa enaltecer e valorizar e aumentar cada vez mais o nosso futebol. Muito obrigado, Cordeiro. E a gente... Obrigado a você. Obrigado.